Então a gente vai começar a resolução das questões de física da segunda fase do vestibular da FUVEST 2022. Aconteceu em janeiro de 2022. Essa é a prova da segunda fase, ela tem questões abertas. Nesse vídeo eu vou resolver as 3 primeiras questões de física. Ok? Então vamos lá. Primeira questão. Vamos ler o enunciado. Ele diz o seguinte: diversos processos celulares presentes no corpo humano envolvem fenômenos elétricos. Um dos mais importantes é o fato de uma membrana celular, que separa o interior celular do exterior, apresentar um acúmulo de ânions, cargas negativas, e cátions, cargas positivas, nas superfícies interna e externa, respectivamente, o que resulta no surgimento de uma diferença de potencial U ao longo da membrana. Considere que U cresce linearmente de 0 ao 0, na região entre x igual a 0 e x igual a d, como mostra a figura, que é esse gráfico aqui. No item A ele pergunta: indique o sentido do vetor campo elétrico no interior da membrana, se está apontando para o interior ou para o exterior da célula. Justifique sua resposta. Ok, então vamos lá, vamos refletir sobre esse item A. Ele deu ali que tem uma membrana que separa o meio intracelular, que tem ânions, né, cargas negativas, do meio extracelular, que tem cargas positivas. Eu vou anotar aqui que esse é o meio extra, esse é o meio intra. E aqui é a membrana, né? Então, cara, devido a essa disposição de cargas, ter aqui cargas negativas e aqui cargas positivas, isso gera uma diferença de potencial. E também vai gerar um campo elétrico ali no interior da membrana. Então, ele pergunta o sentido do vetor campo elétrico. Você aprende, por convenção, que o campo elétrico ele sai da carga positiva. E, em relação à carga negativa, ele entra. Mas é interessante você compreender isso, porque o eletromagnetismo ele é análogo à gravitação, por exemplo. Olha, vamos supor que você tem uma massa e uma carga positiva. Quando você tem um corpo numa determinada altura em relação à superfície da Terra, por exemplo, aqui tem uma altura, aqui tem a superfície da Terra. Você sabe que esse corpo ele tem uma energia potencial gravitacional. Conforme a altura dele diminui, a energia potencial, o potencial gravitacional desse corpo diminui. Isso é análogo no eletromagnetismo. A carga positiva ela é como se fosse a massa positiva do eletromagnetismo. E ela tende a perder potencial elétrico conforme indica o campo elétrico. Então é por isso que o campo elétrico ele sempre aponta para o sentido de decaimento do potencial elétrico, de decrescimento do potencial elétrico. Aqui tem um potencial maior e aqui, portanto, no sentido do campo elétrico, vai ter um potencial menor. Então, por isso que a gente pode, então, concluir que o campo elétrico aqui na membrana, ele aponta da positivo para o negativo, que é o sentido de decrescimento do potencial elétrico. E mais uma coisa, essa situação da membrana ela é análoga, ela é igual a de um capacitor, que você aprende, é contemplado no ensino médio. Que um capacitor de placas paralelas, seja de um material metálico ou um material condutor, uma placa vai estar carregada de cargas negativas, né, como se fosse um ânodo, né, acho que fala. E aqui uma placa com cargas positivas. E esse capacitor ele gera dentro dele um campo elétrico uniforme, dessa forma que eu estou desenhando. Então, com segurança, a gente resolveu o item A. Então, vamos agora para o item B. Obtenha o módulo do campo elétrico em volt por metro, considerando que a membrana tem a espessura D igual a 64 angstroms e que U0 é igual a 0,08 volts. Angstroms é uma unidade de medida de distância. E como ele deu aqui no note a dot, 1 angstrom é equivalente a 10 a menos 10 metros.
Ele quer que a gente procure o módulo do campo elétrico, desse campo elétrico. Pelo gráfico, a gente pode usar o gráfico para auxiliar. Primeiro, que é um campo elétrico uniforme. E tem uma fórmula que rege esse campo elétrico para a gente fazer a conta. E a fórmula é que o campo elétrico vezes a distância é igual ao potencial. Então a questão basicamente é isso mesmo, é aplicar essa fórmula e o campo elétrico a gente vai achar em módulo. Eu não estou fazendo aqui nada vetorial, estou trabalhando apenas com módulo. Então o campo elétrico vezes a distância é a distância entre as cargas negativas até as cargas positivas, que é a espessura da membrana. Ele deu que ela é de 64 angstroms. Só que 64 angstroms são 64 vezes 10 a menos 10 metros, né? Já estou fazendo a conversão de medida, que é igual ao potencial, que ele deu que é de 0,08 volt. Então, campo elétrico é 0,08 volt dividido por 64 vezes 10 a menos 10 metros. Fazendo essa conta, 8 por 64 vai ficar 8. Aqui sobra um 10 a menos 2. Então a gente tem, aqui é 8, né? A gente tem 10 a menos 2, menos 2 mais 10 vai dar 10 oitava. E vai ficar 1 sobre 8 vezes 10 oitava. 1 sobre 8. Cara, 1 sobre 8 é... Vou fazer a conta rapidinho. 0,1. É 0,125. Então, esqueci de pôr a unidade, né? Volt por metro. Então é 0,125 vezes 10 oitava volt por metro, mas é sempre interessante em provas dissertativas você sempre tomar cuidado com todos os detalhes. Essa resposta ela tá certa, mas é necessário que você coloque em notação científica. Então tem que ficar uma casa só antes da vírgula. E transformando isso para notação científica vai ficar 1,25 vezes 10 a sétima volt por metro. Essa é a resposta final. Então agora vamos para o item C. Supondo agora uma membrana em que o campo elétrico tem intensidade 10 a 7 volt por metro. Ok? Então ele mudou a intensidade do campo elétrico. Encontre a razão da força elétrica com a força gravitacional, ambas exercidas sobre um íon monovalente, localizado na região x maior que 0, x menor que d. Essa região é a região no interior da membrana. Então a situação que a gente tem é a seguinte. Aqui está a membrana, aqui as cargas positivas, aqui as cargas negativas. Aqui dentro da membrana, só deixa eu voltar no enunciado, ele diz que tem um íon monovalente. Ele não especifica qual é a carga, se é positiva ou é negativa. Tem um íon ali dentro. Vamos supor que seja positivo, não vai interferir no exercício. Ele quer que a gente encontre a razão da força elétrica com a força gravitacional. Cara, força elétrica, você se lembra da fórmula? A força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Que essa fórmula ela é análoga à da gravitação, que diz que a força, peso, é igual a massa vezes a aceleração. Aceleração que pode ser da gravidade, né? No caso, né, como é força, peso, é a aceleração da gravidade. Então vamos encontrar primeiro o valor da força elétrica, que atua nesse íon monovalente dentro da membrana. Como ele deu que a intensidade do campo elétrico, vou retornar ao enunciado. A intensidade do campo elétrico é de 10 a sétima volt por metro. Então,
O campo elétrico é igual a 10 a sétima volt por metro. A carga, ele dá no note a dot que a carga de um íon monovalente é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vou anotar aqui que a carga é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? E ele dá também a massa do íon, eu vou anotar aqui já, a massa é igual a 10 a menos 30 quilos. E a gravidade ele diz que é para usar como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, calculando agora, colocando na fórmula basicamente, né? A força elétrica é igual a carga, 1,6 vezes 10 menos 19 coulomb. Eu vou tirar essa setinha que eu coloquei porque eu não estou tratando aqui de vetor, ele não deu qual o sentido da carga, então isso é desnecessário, não é necessário para o problema. Então é a carga vezes o campo elétrico, que é 10 a sétima volt por metro. Isso implica que a força elétrica é igual, fazendo essa conta, deixa eu ver quanto dá. Vai dar 1,6 vezes menos 19 mais 7 vai dar 10 elevado a menos 12. Coulomb vezes volt por metro. Então essa é a força. Agora vou calcular a força gravitacional. Força gravitacional igual a massa, que é 10 vezes 10 é a menos 30 quilogramas, vezes 10 metros por segundo. Isso implica que a força gravitacional é igual a 10 a menos 30 vezes 10 a menos 29 quilograma por metro por segundo. Então, fazendo a razão da força elétrica com a força gravitacional, a gente tem que 1,6 vezes 10 a menos 12 coulomb vezes volt por metro dividido por 10 a menos 29 quilograma por metro por segundo. Só uma observação, essas duas unidades equivalem a Newton, portanto elas vão se cancelar. E essa razão vai ser 1,6 vezes 10. Como é uma divisão, a gente subtrai os expoentes, menos 12 menos 29 é menos 12 mais 29. Isso dá 17. E é isso a resposta, ela já está em notação, ela não tem unidade de medida, porque os newtons cortaram na fração. E essa é a resposta final desse item C. Então essa foi a primeira questão. Foi uma questão mais fácil e de eletromagnetismo, assim. Se você tem uma boa base, você consegue fazer. E aí, o vídeo te ajudou? Se te ajudou, você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like também no vídeo, que ajuda muito. E eu estou sempre aberto a qualquer crítica e sugestão. Você pode deixar nos seus comentários. Então, muito obrigado, até a próxima.